nós vamos, a partir de hoje, entrar na última fase da nossa leitura bíblica comunitária. Estamos lendo a Bíblia toda, não em um ano, vai ser em 1 ano e 10 meses, mais ou menos, né? Eu acho que vai ficar 1 ano e 10 meses, né? Eu acabei esquecendo de pegar o primeiro. Alguém tem aí o primeiro marcador de texto, Novo Testamento? Alguém tem o novo aí? Se tiver, olhe quando começamos. Mas, queridos, nós vamos entrar então nessa última fase. E essa última fase nós iremos ler os profetas. Ainda temos marcadores de Bíblia, tá? Com os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Alguém não recebeu o que está aqui presente? Todos receberam? Então, maravilha. Então, no final, se alguém quiser, pode vir pegar aqui. E nós começaremos hoje lendo, né? Hoje começa Isaías capítulo 1. São 66 capítulos de jornada. Mas hoje, meus irmãos, na mensagem de hoje, nós iremos ver uma visão panorâmica, não sobre Isaías, mas sobre os profetas maiores, assim chamados maiores, não porque eles são mais santos do que os outros profetas, não porque eles têm uma estatura maior do que os outros profetas, não porque eles são considerados em maior estima do que os demais profetas, mas assim são classificados apenas pela quantidade dos escritos dele. Eles escreveram mais do que os outros. Então os textos deles são maiores, por isso eles são considerados profetas maiores. Mas, por exemplo, Daniel, não, e também eles não são considerados profetas maiores, são considerados na cultura judaica como profetas posteriores. Profetas anteriores vai entrar aí a Elias, essa turma toda. Mas na nossa classificação evangélica são assim chamados de profetas maiores. E eles têm uma mensagem muito clara. Muito clara. E para a gente começar, vamos ler Isaías 55, verso 7. Vou pedir ajuda aí da transmissão, do computador, nós vamos ler alguns textos hoje. Vamos passear pelos profetas maiores um pouco e ver qual a mensagem dos profetas maiores para a primeira igreja batista em Augusto Franco. O que Isaías tem a dizer para nós? O que Jeremias tem a dizer para nós? O que Ezequiel e Daniel têm a dizer para nós? São 5 livros, mas são 4 profetas, tá? Porque Lamentações é de Jeremias, são 5 lamentos pela queda de Jerusalém. Mas são 4 profetas. O que esse povo tem a dizer para nós? Tem muita coisa a dizer. Vamos começar com Isaías 55, verso 7. Que o ímpio, vamos ler juntos? Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pai Santo, nossa gratidão, porque o Senhor é o Senhor da história. E o Senhor conduziu e tem conduzido todas as nações, todos os povos, a fim de cumprir os seus soberanos propósitos sobre as nossas vidas. Assim também o Senhor conduziu o povo do Senhor, o povo de Israel, durante tantos anos, cerca de 2000 anos. E nesta época, o Senhor levantou profetas do Senhor que levaram a tua mensagem. E é esta mensagem, Pai, que nós queremos agora aprender como povo também do Senhor. Para que consigamos, ó Deus, não apenas conhecer, ter informações acerca da tua mensagem, mas nós queremos ser transformados por ela, para que vivamos uma vida, uma nova vida, uma vida à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, Pai Santo, que o teu Santo Espírito nos ensine neste momento, seja o nosso mestre por excelência, para que nossas vidas, todas elas, sejam transformadas para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, os profetas maiores, então, eles fazem parte de um contexto muito importante da palavra de Deus. Esses profetas, eles vão
a profetizar em um momento muito turbulento da história mundial. Em Israel, mas também na circunvizinhança, Egito, Assíria, Babilônia. Grave essas três nações: Egito, Assíria, Babilônia. Assíria um pouco, mas é mais essas três: Egito, Assíria e Babilônia estavam brigando pela hegemonia internacional. Seria como se fosse a guerra da época, hoje seria Estados Unidos, União Soviética e China. União Soviética, eu estou parado no tempo, né? Estados Unidos, Rússia e China. Seriam os três grandes países que estavam sempre ali querendo a hegemonia internacional. E nesse bolo, um pequeno paizinho. No mapa, você tem que aproximar para ver Israel. Você tem que dar zoom para ver Israel. No meio dessa briga de cachorro grande, está lá Israel. E para piorar a situação, Israel fica no trevo. No trevo entre Egito, Assíria e Babilônia. Para uns invadirem do lado, se Egito quiser se expandir para o lado da Assíria e Babilônia, tem que passar por Jerusalém, tem que passar por Israel. O inverso também. Então ficava meio que no trevo, um país pequeno, porque a força de Israel não estava na sua geopolítica, a força de Israel não estava na sua força física, estava no Senhor. Por isso que ele era um país assim simples, porém forte, porque a mão do Senhor estava lá. Então esses reis, eles lutavam entre si, e Israel eventualmente ficava nas mãos do Egito, depois nas mãos da Síria, nas mãos da Assíria e nas mãos do fim da Babilônia. Então os 4 profetas vão profetizar nisso. Primeiro, Isaías. Isaías profetizará, queridos, no século 8 a.C. Quando a gente fala século antes de Cristo, século 8, aí você tem que contar de trás para frente. Então é no ano 700 e pouco. Ao contrário, quando é depois de Cristo, né? Quando fala século 8, é 800 e pouco, né? Depois de Cristo. Os irmãos entenderam? Nem eu. Mas vamos lá. Isaías então profetizou no século 8, oitavo, por volta do ano 740, e Isaías ele vai testemunhar a queda de Samaria, do reino do norte, pela Síria. Ele vai profetizar contra Israel, dizer: olha, Israel, vocês vão sucumbir. Israel, volte-se para Deus. Israel não se volta. Israel aqui é o reino do norte. Vai para a Síria. Contudo, Isaías está com o seu coração mais focado agora em Judá. Ele vai profetizar para Judá, dizendo: assim como aconteceu lá, tomem cuidado. Então Isaías é o profeta deste período mais anterior, da queda de Samaria, e iniciando as profecias contra Judá. Aí eu tenho agora Isaías, Jeremias. Jeremias, meus irmãos, é o profeta que vai ser testemunha ocular da destruição de Jerusalém, e ele vai profetizar veementemente para o povo de Judá se arrepender, senão seria levado para o cativeiro. Na época de Jeremias, falsos profetas surgiram e diziam: não vai acontecer nada. Se tiver o cativeiro, era outra fake news da época. Sabe qual era a fake news da época? Que o cativeiro seria rapidinho, porque Deus estava lá. Quer saber outra fake news da época? Se o templo de Deus estava em Jerusalém, Jerusalém nunca será destruída. Essa era a fake news dos profetas. E aí Isaías vai dizer: olha, o templo aí, meu querido, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Essa era a fake news. Então Jeremias, ele vai ser profeta neste período turbulento, em que os descendentes do rei Josias, porque depois do rei Josias a casa cai. 2 filhos se tornam rei, um neto se torna rei, mas esses reis vão tudo se rebelar contra o Egito ou contra Nabucodonosor, e é justamente contra Nabucodonosor que terá a destruição de Jerusalém. Então Jeremias vai ser o profeta que vai chorar pela queda de Jerusalém, porque ele vê a queda de Jerusalém. Só que ele não é levado para a Babilônia, ele fica em Jerusalém. Depois de uma conspiração dos que restaram contra a Babilônia, ele vai para o Egito, mas ele não vai para a Babilônia. Então ele vai profetizar nesse contexto, ele vê, ele chora, e ele escreve lamentações nesse contexto.
de ver aquela desolação de Jerusalém. Aí eu tenho agora Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel são contemporâneos de Jeremias, mas Jeremias já idoso. Ezequiel e Daniel são dois jovens que serão deportados para a Babilônia, sendo que Ezequiel vai morar no meio do povo. Ele era descendente de sacerdotes, logo ele tinha o ofício sacerdotal na sua veia e seria, oficializado sacerdote com 30 anos de idade. Mas ele está na Babilônia. Ele está em um assentamento para refugiados judeus, que foi criado na Babilônia. Esse que a gente vê, não vê na televisão? Então, assentamentos foram criados para alojar os deportados de Jerusalém. Então, Ezequiel está lá. E aí, com cerca de 30 anos, ele é levantado como profeta. E tem Daniel. Daniel não vai ficar no meio do povo. Daniel vai para a corte. Ele vai habitar na corte. Daniel, ele vai, inclusive, vai virar eunuco, porque ele habitar na corte, e ele, junto com seus amigos, vai ter uma história diferente da de Ezequiel, mas vai ser um profeta muitíssimo importante, porque ele vai falar sobre coisas do fim. Eu fiz um quadro para os irmãos entenderem melhor aí essa relação dos profetas. Pode colocar, Letícia, esse quadro? Dá para enxergar aí, meus irmãos? Nesse quadro, nós vamos ver mais ou menos aí o contexto de cada profeta. E a ideia aqui é só mostrar que cada um exerceu o seu ministério dentro de um contexto específico. Eles atuavam dentro de um público específico, apesar de serem todos judeus. Mas, por exemplo, Isaías, todos têm um significado muito importante. Isaías, o Senhor salva. Jeremias, o Senhor exalta. Ezequiel, o Senhor fortalece. Daniel, o Senhor é meu juiz. O que era comum naquela época, né? Então, como eu disse, período Isaías é o mais antigo entre eles. Ezequiel e Daniel vão ser contemporâneos uns dos outros, porém, atuando em áreas diferentes. E no contexto, Isaías profetiza em Israel, mas principalmente em Judá, nesse último durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Já Jeremias vai profetizar aí durante o fim do reinado de Josias e dos seus filhos, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, que é neto, e Zedequias, que também é filho. Porque Josias teve 3 filhos, cada 2 filhos reinou 3 meses. Veja como era a geopolítica desta época aí. A morte. Em relação à morte, queridos, segundo a tradição, não há registros bíblicos, né? Mas segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio por Manassés, Jeremias executado no Egito, porque Jeremias vai para o Egito, ele não queria ir, ele falou para não ir para o Egito, falou para não buscar apoio no Egito, mas ele acaba indo forçado a ir para o Egito, e lá ele é morto. Ezequiel morre entre os exilados da Babilônia, e Daniel, bem idoso, na Babilônia. Então, relação com o exílio, Isaías, ele é testemunha, entre aspas, da queda de Samaria, porque, entre aspas, porque ele não vai estar em Samaria, ele está em Judá, mas profetiza. Mas a queda de Samaria acontece na época dele. Já os outros serão testemunhas, Jeremias, da destruição de Judá pelos babilônios em 586, e Daniel e Ezequiel, ambos vivem o exílio propriamente dito. E o que esses irmãos, em todos esses contextos, têm em comum? Que mensagem nós poderemos extrair dos profetas maiores, que são, assim, as mensagens centrais, as palavras-chave, por assim dizer, né? Primeira coisa, queridos, todos eles, os profetas maiores, são unânimes, em especial Isaías, Jeremias e Ezequiel, chamado ao
arrependimento e retorno a Deus. Se existe uma tônica que exalta, que salta aos nossos olhos, é chamado ao arrependimento no livro dos profetas maiores. Por exemplo, abra em Isaías. Vamos ler Isaías. Capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vocês podem acompanhar também aí na tela, se assim desejarem, ou podem acompanhar também em suas Bíblias. Isaías capítulo 1. Vamos ler até o verso 18. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fez crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insiste na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Aqui já é uma profecia, tá? Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor para mim. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias, seus cultos cheios de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não as escutareis, as suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Embora, depois dessa lista gigante, meus irmãos, depois dessa lista sufocante, Deus diz, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Esta é a mensagem dos profetas maiores, com uma ou outra alteração. Meus irmãos, nós já vimos, quando falamos sobre a mensagem de Esdras e Neemias, que a jornada do povo hebreu simboliza a nossa jornada até Canaã espiritual. Assim como o povo hebreu, nós também somos, meus irmãos, por vezes, tão teimosos como eles. E nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos em que os cristãos, eles não estão vivendo alarmados
com a profecia. Essas profecias, os profetas maiores, devem nos alarmar, nos deixar boquiabertos. Nós servimos a um Deus santo, mas nós, com nossas práticas, com os nossos pensamentos, com nossas línguas, com nossas ações, nós costumeiramente, meus irmãos, nós cometemos pecado diante do Senhor, e estas coisas não nos causam mais pavor. Assim como eles achavam que pelo fato do templo de Jerusalém, do templo estar em Jerusalém, nada acontecia, parece que nós também fazemos a mesma coisa. O fato de sermos chamados de cristãos, parece que nada nos acontecerá também. Parece que a gente, queridos, ouve ainda as mensagens dos falsos profetas de Isaías, que hoje esses falsos profetas dizem: Deus não está nem aí para o que você faz na sua vida privada. Deus não está aí para o que você faz com o seu tempo. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus abraçado. Deus é um Deus que não julga ninguém. Esses falsos profetas, meus irmãos, são mais antigos que andar para trás. Esses falsos profetas, meus irmãos, eles não nos chamam ao arrependimento, mas a palavra de Deus, meus irmãos, é uma palavra de arrependimento. Preste atenção, igreja. Se nós não nos arrependêssemos dos nossos pecados, nós não nasceríamos de novo. Mas alguns acham que acabou aí. Eu me arrependi dos meus pecados, me tornei cristão, nasci de novo, acabou. Nós vivemos ou devemos viver todos os dias debaixo dessa máxima. Arrependimento diário. Nas palavras de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Por isso, queridos, que lá em Marcos, abra aí Marcos 1, o verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Quais são as boas novas de Deus, pastor? Quais são? 15. O tempo é chegado, o reino está próximo. Arrependam-se. A gente vê, meus irmãos, uma geração de cristãos Nutella, que brincam com o pecado, que chamam o pecado de meu bem, não tem mais pavor, não tem mais ódio àquilo que Deus odeia, e nós nos assemelhamos àquela geração em que os profetas maiores pregaram. Eles tinham fartura de pão e de vinho, e achavam que nada poderia acontecer. Mas, meus irmãos, Deus nos chama ao arrependimento, a uma vida de piedade. O que é uma vida de piedade? É uma vida de arrependimento, de busca incessante do Senhor, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, fazer vistas grossas com os nossos pecados. Temos que odiá-lo, porque Deus odeia. Temos que nos afastar dele, porque assim Deus quer. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que os profetas maiores trazem uma mensagem de chamado ao arrependimento, eles dizem o porquê. Sabe qual é o porquê? Porque também eles avisam, eles anunciam, eles profetizam uma mensagem de julgamento divino. Voltemos agora para os profetas maiores. Abra agora em Jeremias. Vimos Isaías, vamos ver Jeremias agora. 35:17. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, expressão usada para designar Senhor das hostes celestiais, não é exército de espada não, exércitos celestiais, hostes celestiais. Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Meus irmãos, haverá um dia de julgamento, nós sabemos disso, nós falamos disso, nós lemos sobre isso, mas uma informação por si só não traz mudanças. Ou a gente é transformado pela palavra de Deus, ou ela nos condenará, das duas coisas. Ou a palavra do Senhor me transforma, ou ela me julga e me condena.
Das duas, uma. Logo, meus irmãos, precisamos entender que mesmo mesmo sendo cristãos, Deus também nos julgará. Lá em Jeremias 17:10, coloca aí. Olha o que ele vai dizer. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Naquela época de Israel, o povo achava que os pecados eram só aqueles que se faziam, como ainda hoje a gente acaba fazendo. Não, olha, eu não cometo assassinato, mas eu pensei mal do meu irmão. Cristo vai dizer no Sermão do Monte que isso é pecado também, tanto quanto. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Logo, meus irmãos, preste bem atenção, há um juízo. A mensagem de toda a Bíblia fala sobre isso. Mas nós agora, no tempo da graça, não estamos mais debaixo desse juízo, estamos debaixo de Cristo, mas agora as nossas obras devem ser condizentes com essa fé que nós temos. Não temos mais que servir a obra como eles faziam lá. Mas Cristo, ele vai explicar que obra é essa. Ele vai dizer, olha, abra aí agora João 6, verso 28. Falei que hoje iríamos abrir vários textos. João 6, verso 28. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que precisamos fazer? Crer. Só que, volte um texto, 28. Volte 28. O que Cristo aqui está condenando alguns que foram até eles por conta da comida, né? Aí Cristo diz, olha, vocês vêm a mim só por causa de comida. Mudem de atitude. Mudem de atitude. Aí eles perguntam, então, Senhor, o que temos que fazer para realizar as obras que Deus requer? O que temos que fazer? Verso 29. Crer. Crer. Mas se eu creio, qual vai ser o resultado? 28. Se eu creio em Deus, qual vai ser o resultado? Verso 28. Eu vou realizar o quê? As obras que Deus quer. Os irmãos perceberam isso? Agora, no tempo da graça, eu só vou conseguir realizar as obras que Deus quer mediante Jesus Cristo. Sem Jesus, jamais eu vou conseguir realizar as obras que Deus quer. Mas, uma vez que eu tenho Jesus Cristo em minha vida, necessariamente eu deverei realizar as obras que Deus requer. E que obras são essas? Leia os profetas maiores para ter uma ideia. Várias obras. Justiça, retidão, adoração somente a Deus, reverência, compromisso com a palavra de Deus, com o culto a Deus. Eu queria falar sobre culto, porque profetas falam muito de culto, mas a gente está vivendo uma deteriorização. É porque a palavra é tão complicada. Deteriorização. Deterioração do culto. Até deteriorar a palavra. Mudar a palavra. Não se tem mais, meus irmãos, prazer no culto. Às vezes a gente está aqui no culto, meus queridos, é um sai-sai terrível. Pessoas não conseguem mais ficar 1h30, 1h40 em contrição. Toda hora, daqui para a água, meus irmãos, para o banheiro. Irmão Rui, quantos metros daqui até lá ao final? 30 metros. Você vai caminhando, 30 metros para ir. O uso do banheiro, o tempo não sei qual é, não sei qual é o tempo do banheiro. Aí você sai, vai regar-se, tomando uma aguinha, toma água. Nisso, uma conversinha ou outra com alguém que também está saindo junto com você. Aí você mais 30 metros de volta. 60 metros ao todo, fora as paradas. Quando que daqui a pouco teremos uma parada só para isso, entre o culto e a escola dominical. Mas dá uma coceira, dá uma, sabe? Eu fico imaginando os crentes de hoje
no culto que Esdras fez com Neemias, e que ele fez uma plataforma de madeira para ficar em pé e começou a ler. Se saísse, caía um relâmpago na cabeça. Naquele tempo era assim, o povo ali não brincava não, era fogo, caía fogo brincando. Não era esse o fogo do povo pentecostal não. Então, meus irmãos, precisamos voltar a compreender a seriedade das coisas de Deus. Arrependimento, busca incessante por sabermos que há um juízo. Mas também, queridos, em meio a esse juízo, Deus demonstra o quê? A sua graça. A graça que aponta para Cristo. Por isso que, além da promessa, meus irmãos, de juízo, há a promessa nos profetas maiores de esperança. Preste atenção, profetas maiores são textos que vão falar sobre chamado arrependimento, juízo divino, mais esperança. Abra aí em Lamentações, capítulo 3. Verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou naquela versão clássica, hein, pastor Levi? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa, 22, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E o verso 25 vai dizer, bom é o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Queridos, diante dessa complexidade, dessa dramaticidade de uma nação corrompida, de uma nação que foi escolhida para ser santa, de uma nação que foi escolhida para, a partir dela, todas as nações do mundo serem santas, diante dessa dramaticidade de uma nação que fechou os olhos para Deus, que começou a adorar Baal, Asterate, todo esse povo doidão lá, que começou a olhar para a injustiça, a fazer vista grossa para tudo isso, Deus diz, olha, o Senhor é bom, volte-se para Deus. E aí, nos profetas maiores, meus irmãos, é um livro de esperança, sabe por quê? Porque tem a promessa da maior esperança de todas, Isaías capítulo 9, verso 6. É nos profetas maiores, meus irmãos, que tem essa esperança. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E o verso 7 vai dizer, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A promessa messiânica está contida muito nos profetas maiores. Meus irmãos, prestem atenção, no Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, em primeiro lugar, eles vão fazer citação dos Salmos. O livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento é o livro dos Salmos. Em segundo lugar, o profeta Isaías. É o mais citado no Novo Testamento. Direta ou indiretamente. Porque é nele que nós vamos ter essa promessa de esperança. As coisas vão mudar. Tá difícil, tá. Mas as coisas vão mudar, espera. Isso é tão forte, meus irmãos, que a promessa é para nós e é para toda a criação de Deus. Eu estava vendo ontem, Carlinha, uma série muito boa na Netflix, que é Nosso Planeta, a segunda temporada. E a gente vê os bichinhos para cima e para baixo, né? Mostra grandes migrações, e a gente vê, dá vontade às vezes de chorar. Animais e animais sendo extintos por conta das coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Aquecimento global, emissão de carbono, tantas coisas, depredação, exploração, tudo por conta do lucro,
tudo por conta do dinheiro. E esses animais, me chocou muito uma cena do albatroz. Uma espécie de albatroz, eles navegam milhares de quilômetros. E o filhote de albatroz, ele nasceu, mas ele não viu o pai nem a mãe, porque o pai e a mãe estavam a 2.000 quilômetros dali. Acho que deve dar Aracaju, talvez Rio Grande do Sul. Não sei, para o lado de lá, 2.000 e poucos quilômetros. Por quê? Com o aquecimento, as geleiras estão cada vez mais sendo derretidas e eles têm que ir mais distante para conseguir alimento. E agora vem o mais cruel de tudo, meus irmãos. Quando ele traz o alimento, o albatroz filhotinho abre a boca e o albatroz, a mãe, abre a boca e coloca o alimento na boquinha dele. Detalhe, um monte de lixo, plásticos, é que está matando os albatrozes, porque eles confundem com alimento, e aí pegam e dão aos filhotes. Na cena mostra a praia cheia de restos de plásticos e de albatrozes mortos, e dentro do estômago vários tampas de garrafa PET, isqueiro, todo esse tipo de baboseira no ventre dos albatrozes, ameaçado de extinção. Aí a gente lê na palavra de Deus que a terra geme. A terra está querendo, meus irmãos, esse dia, o dia em que agora, não mais na primeira vinda, mas na segunda vinda de Cristo, onde todas as coisas serão restabelecidas. Porque, meus irmãos, não sei onde os irmãos aprenderam sobre o juízo final, que é a quarta e última mensagem dos profetas maiores, é a relação de eventos futuros e visões apocalípticas. Mas, meus irmãos, na Bíblia, as coisas do Senhor serão restauradas. Então a terra está gemendo porque os albatrozes agora querem ter sua vida digna. Os animais querem viver dignamente, sem morrer por conta da ação do homem. Tem gente que acha que na Nova Jerusalém vai ter só gente. Você se acha, né, meu filho? Aí é se achar. Não, meu querido, toda a terra será restaurada. Claro que não vai ter barata. Claro que não vai ter barata, cobra, escorpião, essas coisas aí é tudo porque dos infernos. Mas as coisas boas serão dignamente e divinamente restauradas, meus irmãos. Deus viu que era bom. Vê lá Gênesis e viu Deus que era bom. Por isso, queridos, a mensagem também revela dos profetas maiores acerca das visões apocalípticas. Profetas maiores também vão falar acerca do fim. Abra Daniel capítulo 7 agora. Vimos já Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Vamos para Daniel. Daniel 7, verso 13. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem. Aqui é uma visão de Jesus. Gente, preste atenção, é o seguinte. Existe uma coisa muito importante que os irmãos precisam compreender, que chama-se a questão da revelação progressiva. Daniel, ao profetizar isso, nem sabia de Jesus. A própria ideia de Messias foi sendo construída ao longo do tempo. Então Daniel vai dizer, na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele, a Jesus, foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Meus irmãos, os profetas maiores não compreendiam o que estavam escrevendo, essa que é a realidade, mas eles já estavam descrevendo o tempo do fim. Eles diziam, olha Jerusalém, virá aquele que mudará todas as coisas, é verdade, virá aquele que estabelecerá o seu reino para sempre. Abra agora em Ezequiel 43. Ezequiel 43, verso 10.
Filho do homem, é a famosa visão do templo de Ezequiel. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que fiquem envergonhados dos seus pecados. Você imagina, mas espera ainda, por que é que eu vou escrever? Por que é que eu vou fazer um templo? E o templo vai envergonhar, se o templo era sinal de orgulho. Esse templo, meus irmãos, Cristo vai dizer qual era. Que ele analisa o modelo. Verso 11, se ficarem envergonhados por tudo que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas, suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Põe essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta. Sejam fiéis ao templo, apontando para o próprio Jesus. Sejam fiéis a Jesus e sigam as suas estipulações. Mas eles não compreenderam. Esta é a lei do templo, diz o verso 12. Toda a área ao redor do templo, do topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Agora vai para João 2. João capítulo 2, verso 19. João 2, 19. Jesus lhe respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Ezequiel já está profetizando acerca de Jesus, o templo, para que o povo judeu seguisse as instruções, não de uma planta arquitetônica. Tamires. Não de as instruções, sabe? Mas era para seguir as instruções de Jesus. Mas, meus irmãos, no verso 22 vai dizer: depois que ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram de que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus disseram. Queridos, nós não estamos esperando um terceiro templo. Os judeus é que estão esperando o templo de Ezequiel. Estão se preparando para isso. Eles estão até comprando já os utensílios. Já existe um instituto chamado Instituto do Templo, com recursos captados por todos os judeus do mundo. Existe já, segundo a lei mosaica, para ter o sacrifício anual, tinha que ter uma novilha vermelha. Nós conhecemos essa história? Está na Bíblia. Como é que vai nascer uma novilha vermelha? Segundo ele, já tem uma novilha vermelha lá em Israel. Tem crente que fica doido por essas coisas. Vão construir e vão. Deixa construir. Para nós, meus irmãos, construção do templo de Jerusalém não tem a ver com Messias. Tem a ver com o anticristo. Está relacionado, na verdade, com a segunda vinda do Messias, com a segunda vinda de Cristo. Porque para nós o templo, meus irmãos, é Jesus Cristo. Então, tudo que os profetas maiores profetizaram apontava para Jesus Cristo. Tudo que eles escreveram, até acerca do templo, apontava para Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, precisamos entender que a mensagem principal dos profetas maiores é essa. O povo anda em pecado. Os profetas chamam ao arrependimento. Por quê? Porque haverá um dia de juízo. Ao falar sobre o dia do juízo, os profetas dizem: mas há esperança. O Senhor é bom para os que nele confiam. Põe a sua esperança em Deus, ó Israel. Porque Ele é o Senhor, haverá de vir no dia do Senhor e julgará todas as coisas. Por isso, queridos, precisamos compreender que para nós hoje, a mensagem principal para nós seria, primeiro, o templo do Senhor já está completo em Jesus. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o cumprimento de tudo. Abra em Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 25.
E ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu estava vendo uma entrevista esses dias, acho que foi semana passada, na verdade. Um desses podcasts, recortes que aparece. E alguém estava entrevistando um rabino. E o rabino dizia o seguinte: os sábios da época de Jesus não o reconheceram como Messias. Por isso que nós, judeus, não o reconhecemos como Messias. Aí alguém falou: então ele é um profeta? Ele não é um profeta, ele é um irmão. Um irmão, um judeu irmão, que falou coisas boas, tal, reconhece o Jesus histórico, sequer reconhece como profeta e jamais reconhece como Messias. Aí eu gravei a expressão: os sábios da época não reconheceram Jesus como Messias. Qual o versículo que lhe vem à mente? Tem esse, mas tem um mais específico ainda. Quem lembra? Os sábios da época não reconheceram Jesus. Por isso que nós não reconhecemos ele como Messias. Que versículo os irmãos lembram? Ele ocultou estas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Tem um texto na Bíblia, não sei onde é, talvez seja nos profetas, que diz que Deus tem um dia reservado para julgar os soberbos. Já viram esse texto? Há um dia reservado para julgar os sábios deste mundo. Os provérbios, os sábios, os soberbos deste mundo. Você, meu irmão, minha irmã, sinta-se um privilegiado porque você crê nesta mensagem. Você não é melhor que judeu. Depois dos judeus, na reforma protestante, meus irmãos, os crentes deram um signal na cabeça e começaram a perseguir judeus. Lutero perseguiu os judeus. Porque os judeus mataram Jesus, os judeus não creram em Jesus. Você não é melhor do que judeu nenhum, meu irmão. Você precisa entender que pela graça você crê. Pela graça, meus irmãos, chegou até nós esse entendimento. E nós agora cremos nesse Jesus. Fomos transformados por Ele. Somos sustentados por Ele, selados pelo Espírito Santo dEle e reservados para a glória eterna. Por quê? Porque eu sou bom? Não, nós somos pobres, pequeninos. Por isso que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque os ricos de espírito são sábios deste mundo, são sábios da época de Jesus, que não reconheceram o Messias. Nós somos os pobres de espírito, e para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus, porque você compreende esta mensagem. Na linha da história da salvação, a partir da vinda de Jesus, antes e depois de Cristo, a partir da vinda de Jesus, a mensagem começou a ser enviada aos gentios. Tudo muito lento, dentro da soberania do Senhor, mas tudo muito lento. Para chegar aqui no novo mundo, foi mais lento ainda. Meus irmãos, a Bíblia em português é do século XVIII, mas, na verdade, para ser impressa, é século XIX, 1800 e pouco, Bíblia em português. É do nosso tataravô, no máximo. Em um Brasil em que 80% do povo era analfabeto. Meus irmãos, até antes da Segunda Guerra, até a década de 50, a metade do povo era analfabeta. A gente não conseguia nem ter condições de ler a Bíblia, porque não tinha condições de ler. Agora nós somos uma geração privilegiada, de diversas formas.
E agora nós cremos, fomos capacitados a crer por meio daquele que nos amou. Por isso que a mensagem principal, meus irmãos, é vivamos uma vida em conformidade com isso. Eu esqueci de ler aqui um texto, eu vou ler, não vou terminar sem ele não. Abra aí, queridos. Abra aí, por gentileza. Quero que você abra na versão revista e atualizada agora. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 16. Hebreus 12, 16. Ara, Almeida Revista e Atualizada. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Agora grave essa expressão. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Como assim não achou lugar de arrependimento? Bota agora na NVI, esse mesmo texto, Hebreus 12, 17. Então, ele está dizendo, não seja como Esaú, que viveu uma vida dissoluta. Esaú representa aqueles que são incrédulos e que agora não podem mais, voltar atrás. Olha agora, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão. Preste atenção, crente, agora. Nós temos a redenção, nós temos o arrependimento, o perdão de Deus, mas tem coisas que nós não poderemos voltar atrás. Tem coisas que nós não poderemos mais alterar a nossa decisão. O que Deus tem para nós, meus irmãos, dos profetas maiores crentes, vivam uma vida de contrição, de piedade, de conhecimento, mas sobretudo de transformação no Senhor, porque vocês até são povo de Deus, vocês inclusive estão com o selo da promessa, mas eu quero evitar que vocês possam ter a experiência de passar por uma Babilônia. Eu quero que vocês não tenham a experiência de ir para um cativeiro. O povo no cativeiro era o povo de Deus, mas era o povo de Deus no cativeiro. Crente salvo, que começa a dar patada, cabeçada na parede, passa por esses cativeiros e ele se arrepende, ele vem, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero perdão. Deus diz, ok, meu filho, eu lhe perdoo, mas agora tem coisas que vocês não podem voltar atrás. Tem consequências de pecado? Tem. Mas tem também cicatrizes, que a gente fala pouco de cicatrizes. Tem consequências, às vezes judiciais, civis, penais. Consequências de separações, distanciamentos, mas há também as cicatrizes da alma. Às vezes um jovem com outra jovem começa a ter um namoro não cristão e acha que ninguém está vendo, ninguém está olhando, vai dar tudo certo e esquece que isso traz cicatrizes. Pecados secretos, pecados ocultos, isso afasta cada um de Deus. Isso vai trazendo cicatrizes, meus irmãos, em nossa vida, que nos leva para cativeiros espirituais. Crente selado com o Espírito Santo, vai para Nova Jerusalém, mas vai ter que passar por uns perrengues. E aí quando nós, meus irmãos, somos chamados a uma vida nova, a uma vida de entrega, a uma vida, meus irmãos, de intimidade com o Senhor, meus irmãos, além de já nos dar a vida eterna, Ele nos dá aquilo que Ele prometeu. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Percebe? Aí depois você vai dizendo, mas Deus não me ama. Não é que Deus não lhe ama, você está colhendo os frutos que você plantou. Quem planta vento, colhe tempestade. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir com essa cena. Essa cena, qual é a cena? Pecados trazem consequências. Deus, Ele é um Deus que não deixa passar impune o pecado.
E se ele leva o povo de Deus para o cativeiro é porque ele ainda o ama. Porque o pior julgamento de Deus é quando ele vira as costas para você e diz, olha, eu não quero nem disciplinar você, porque você não mais me pertence. Deixo você para o dia do juízo final. Essa é a grande cena dos profetas maiores. Um Deus amoroso, misericordioso, não pinte essa história fake news de que Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco. Jamais. Deus é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso. Um povo que tem a herança, um povo que é chamado segundo o propósito do Senhor, que é indisciplinado, pecador, impenitente, fica pecando, vai rolando, como se nada pudesse acontecer, porque templo está em Jerusalém, ou eu sou cristão, Deus está no tempo da graça, nada acontecerá. Próxima cena, a pessoa bagunça a sua vida, sua relação com Deus, templo agora somos nós, eu e você agora, eu sou templo do Espírito Santo, e eu começo a colocar nesse templo teia de aranha, areia, entulho, vou colocando um monte de coisa nesse meu templo, e na hora de chamar Deus para o culto, Deus vem, caramba, que é isso? Você me chamou para cultuar, seu tempo está sujo, cara. Seu tempo está sujo. Eu não quero, como lemos em Isaías 1, o seu culto me causa enjoo. A ideia é, eu quero vomitar. Eu quero vomitar quando eu ouço seus louvores. Porque vocês são uns hipócritas. Vocês são uns mascarados, atores. Eu quero vomitar de vocês. Porque o templo que é você está cheio de teia de aranha, de cascalho, de coisas sujas. Por quê? Porque nós convivemos com o pecado. E ao invés de repugnarmos ele, nós o abraçamos. Portanto, igreja do Senhor Jesus, ouçamos a mensagem dos profetas. E como diz nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Vamos ficar de pé. Santo Deus, nós ouvimos a tua mensagem e nós queremos nos humilhar diante dela, porque nós somos pecadores e o Senhor é santo, 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 e o Senhor nos chamou para sermos participantes da tua natureza. Por isso que o Senhor nos disse, sejam santos, porque eu também sou santo. Por isso, Pai, nós queremos aprender com os nossos erros, aprender com os erros dos nossos irmãos que viveram no passado. Nós queremos mudar de vida, Pai. Nós não queremos ser pecadores contumazes, impenitentes. Nós queremos, ó Deus, ser cristãos sensíveis à tua mensagem. Queremos viver uma vida nova, uma vida de intimidade com o Senhor, de comunhão. Ó Deus, ajuda-nos a amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia. Ajuda-nos, Pai, a nos aproximar daquilo que o Senhor gosta e a nos afastarmos daquilo que o Senhor detesta. Ajuda-nos a sermos povo do Senhor, conforme aquilo que o Senhor nos tem chamado. Não sejamos, Pai Santo, como muitos que viram as costas para a tua mensagem, achando que nada acontecerá. E isso nos faz nutrir, ó Deus, cada vez mais corações insensíveis, corações petrificados, cheios de impurezas. Pelo contrário, Pai, como o salmista nos ensinou, ó Deus, renova dentro de mim um coração novo, um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Cria em cada um, dentro de cada um de nós, uma mudança. Já somos do Senhor, Pai, não estamos aqui questionando isso. Somos do Senhor, somos o teu povo, o teu Espírito Santo já nos selou. Estamos, ó Deus, com os nossos nomes escritos no teu livro sagrado. Ninguém questiona aqui isso, Pai Santo, pelo contrário, por isso te damos glória. Mas o Senhor também, que nos selou com teu Santo Espírito, nos chamou para vivermos uma vida digna do Senhor. Nos chamou para sermos sal da terra e luz deste mundo. Por isso, Pai, usa-nos.
que sejamos de fato luz para este mundo de trevas, que possamos, ó Deus, ser sal da terra e luz deste mundo, para a honra e glória do Senhor. Pedimos perdão por todas as vezes que falhamos, e rogamos ao Senhor que pelo Teu Santo Espírito nos encha, Pai, com Teu Santo Espírito, para que venhamos a exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que estivermos, por onde quer que passarmos. Oramos, Pai, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor maravilhoso, imenso de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo permaneça com a Tua igreja aqui presente, mas também com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Queremos agradecer a todos que nos visitam. Pastor Levi está aqui. Muito obrigado, Pastor Levi, esposa, também a filhinha Pri. Deus abençoe a todos. Tem mais algum visitante? Lembrando, queridos, rapidamente, antes dos irmãos saírem, um aviso rápido que eu me lembrei. Teremos, meus irmãos, uma atividade, a nossa igreja, por meio do Ministério de Missões e Evangelização, discipulado, está fazendo, junto com a juventude, uma ação junto aos condomínios daqui da região. Foi realmente uma coisa de Deus. Como entrar nesses condomínios? Vamos entrar com a gurizada. Então, quer falar sobre isso, Carlinha? Então, o que acontece? Nós vamos ter agora, dia 15 agora de julho, uma ação chamada A Turminha do Caminho. A Turminha do Caminho. Então, vai ser aqui primeiro num condomínio Morada dos Faróis, aqui na Maria Pastora, tá? Então, vai ser à tarde às 15 horas. Contudo, os irmãos têm diante de vocês uma oportunidade muito boa. Primeiro, de participar, ser também um trabalhador desta seara, mas também de investir financeiramente nessa obra. Por quê? Vamos precisar de um carrinho de algodão doce, um carrinho de pipoca, além de ornamentação. Vai ter toda a ornamentação, né, que vai precisar. Tem fantoche, tem não sei o quê. Então, existe custo para essas coisas. Então, a gente não vai num condomínio ficar batendo pau ímpar e dizer Jesus Cristo é bom. O povo vai dizer, gente, que história é essa? Brincar de roda. Tem que fazer uma coisa bonita para chamar a atenção, para que as crianças possam participar. E a ideia, já tem mais 2 condomínios que já estão pré-agendados, meus irmãos. Isso é muito bom. Então, só aqui na Maria Pastora, são vários condomínios que a gente vai tentar chegar até essas pessoas. E os filhos delas também serão chamados nesse dia para a EBF que teremos, né, Camila? Vai ter uma EBF, Escola Bíblica de Férias, no outro sábado, dia 19. Né? Sábado e domingo, 19 e 20. Então, as crianças desse condomínio já serão chamadas para essa Escola Bíblica de Férias. Então, as crianças também, 22 e 23, né? É um sábado não, né? É sábado. Mas não é dia 12, o outro? Ah, dia 15, é verdade, desculpe, dia 15, pensei que era dia 12. Então, meus irmãos, olha, se você quiser, tá certo? Você vai fazer um Pix em nome da igreja e vai colocar na descrição do Pix, dizendo ação das crianças, criança, children, para os que estão vindo internacionais, ó. Qualquer coisa que possa designar que é a ação das crianças. Ou então você pode falar, olha, eu quero doar diretamente, pode também, não tem problema não, tá certo? Se estiver em espécie. Então, agora, meus irmãos, é importante chegarmos junto nisso. É uma ação importante e conversando com a equipe, eu disse, olha, eu vou lançar para a igreja, porque oportunidades como essas são importantíssimas para a gente investir tesouro nos céus. Importantíssimo. Então não fique de fora não, queridos. Certo? Então esteja orando por isso. Carlinha? Estamos ainda, meus irmãos, fazendo o cadastramento de membros.
esse cadastramento está demorando mais do que o da época de Maria, que saiu de lá de Nazaré, foi até Belém para se recadastrar. Queridos, faça esse recadastramento. Pastor, não sei mexer no celular. Tem uma equipe ali de TI. Dai e Lene estão ali. Equipe de TI. Programação avançada para ajudá-lo a digitar e a fazer o seu cadastro no Google Formulário. Tá certo? Então, é importante porque nós precisamos fazer esse recadastramento de atualização para as nossas atividades. Tá certo, queridos? Lembrando, hoje à noite, 18 horas, voltaremos a nos encontrar para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Intervalozinho, Escola Bíblica Dominical.